professora Márcia Gil e vamos discutir agora a Base Nacional Comum Curricular, alguns aspectos que são fundamentais, principais, quando a gente fala de educação infantil. Tá pronto? Já está anotando aí? Pronto para essa questão que é super importante? Você é professor de educação infantil? Ih, precisa saber disso aqui, precisa saber bem mais. Você é professor do ensino fundamental? Não interessa, também tem que saber, porque os concursos têm pedido tudo, especialmente concursos que fazem essa seleção de professores, professor da educação básica. E aí, inclusive, quem é professor do ensino médio tem que saber sobre educação infantil. E a educação infantil tem novidades. Eu vou explorar bastante, tem algumas imagens, eu espero que você anote bem, bastante as coisas que eu vou discutindo aqui, para que você possa futuramente rever essa aula e entender cada vez mais o que a gente vem discutindo. Bom, então a gente vai falar sobre educação infantil e eu vou trazer aqui, ampliado um pouquinho, a discussão de como a educação infantil se organiza, tá? Então temos aqui a educação infantil, a etapa da educação infantil. Lembra que educação infantil é a primeira etapa da educação básica. A BNCC, ela não surgiu do nada. Ela foi um processo de consulta pública, ela teve essa discussão toda entre os pares, entre as pessoas da área, envolvendo as famílias, mas fundamentalmente a BNCC, ela respeitou o que estava presente nas DCNs. O que significa DCN? Diretrizes Curriculares Nacionais. Nesse caso aqui, especificamente, a Diretriz Curricular Nacional da Educação Infantil, que é a DCNEI, ok? Então, a educação infantil tem esse documento aqui inicial e, ao se elaborar a parte da Base Nacional Comum Curricular, que aborda a educação infantil, algumas inspirações foram tomadas aqui. Mas não só aqui, tá, gente? Vou colocar para vocês uma outra experiência que é internacional, que tem um impacto muito grande nas práticas pedagógicas e na forma de se pensar currículo apresentada pela base. E essa influência vem de uma escola italiana chamada Reggio Emilia. Se você nunca leu nada sobre Reggio Emilia, é muito interessante que você dê uma olhada. Nem sempre você está presente em concurso, não é um aspecto de concurso, muito cobrado, usualmente cobrado. No entanto, é um conhecimento muito importante para você. Então, Lodge Malaguzzi tem vários livros falando sobre a experiência dessa escola de educação infantil em Reggio Emilia. E essa influência, então, está muito presente aqui na educação infantil, na forma como tudo está organizado. Então, vamos lá. A educação infantil, ela parte de alguma coisa que é fundamental, que são os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento. Vamos lá, o nome já está dizendo para a gente que tratam-se de direitos de aprendizagem e desenvolvimento, mas são direitos. Se são direitos, coloca todos nós, professores, tanto na esfera das secretarias de educação, quanto aqueles que trabalham na escola, a gestão da escola e os professores das turmas, na obrigação de assegurar. Tudo que é direito tem que ser assegurado. E esse documento traz para a gente essa expressão de direitos de aprendizagem e de desenvolvimento. E ela dá uma pista. Ela está dizendo o seguinte, olha, que a criança aprende e se desenvolve. Ou seja, que para que a criança se desenvolva, e a gente sabe que, de acordo com a LDB, a grande finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral das crianças, para que as crianças se desenvolvam, elas precisam antes aprender ou passar por situações de aprendizagem. E aí a gente fica pensando, mas que direitos de aprendizagem? E aí tem gente que pensa assim, então são os conteúdos? Gente, na base não existem conteúdos na educação infantil. Conteúdos de aprendizagem não existem. O que existem são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E olha só que direitos são esses. Direito de conviver, direito de brincar, direito de participar, direito de explorar, direito de expressar e direito de conhecer-se. Esses são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Aí você fica assim, mas como é que é isso? Isso é o seguinte, a base está dizendo para a gente que as crianças aprendem quando convivem, quando brincam, quando participam, quando exploram, quando expressam e quando se conhecem. Olha, esses 5 direitos de aprendizagem aqui
esses seis direitos de aprendizagem aqui, você tem que saber aqui, ó, na pontinha da língua. Tem que saber, não tem jeito. Por quê? Pensa assim, se as crianças aprendem quando convivem, brincam, participam, exploram, expressam e se conhecem, é assim que elas se desenvolvem, né? É a partir disso que eu tenho desenvolvimento. Então, toda a prática pedagógica que vai ser feita lá com as crianças na educação infantil, todas as práticas pedagógicas têm que estar fincadas nesses direitos de aprendizagem. Isso já serve aqui como sinal de alerta, porque a gente pensa assim, tá, mas eu coloco a criança para copiar a letra. Copiar a letra na educação infantil. Vamos lá, quando ela copia, tem alguma dessas coisas acontecendo? Não, porque quando ela copia, ela está num ato mecânico de repetição. Então, isso não é considerado um direito de aprendizagem e desenvolvimento e, portanto, a priori, não deveria fazer parte das práticas pedagógicas na educação infantil. Então, vejam que isso aqui é extremamente importante. Então, eu estou dizendo o seguinte, tudo que eu faço com as crianças na educação infantil tem que estar de acordo com isso aqui, que são os direitos. Esses direitos, gente, eles foram retirados daqui, ó, das diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Se você for olhar as diretrizes, elas vão falar o tempo inteiro disso tudo. Na realidade, tem alguma coisa que é fundamental, que as diretrizes trazem para a gente, que são os eixos do trabalho pedagógico, que, de acordo com as DCNs, são as interações e as brincadeiras. Ó, estou colocando aqui para vocês as interações e as brincadeiras. Bom, se esses são os eixos, veja se não está de acordo. Quando a criança convive com outra, ela está no processo de interação? Sim. Quando ela brinca, ó, ela está interagindo e é a própria brincadeira. A gente sabe que a brincadeira é a linguagem principal das crianças, né? Quando ela participa, ela interage. Quando ela explora, ela interage, ela brinca. Quando ela expressa, ela interage, ela brinca. E quando ela se conhece, ela interage e ela brinca. Então, esses são os direitos de aprendizagem. Aí você pode pensar, conviver com o quê, Márcia? Olha, a gente conviver com outro, conviver com um colega, conviver com diferentes culturas, conviver com diferentes situações, brincar do que ela quiser. Brincadeira livre é algo que hoje é muito discutido, a criança escolhe o que quer brincar. Isso não é uma prática espontaneísta, isso é uma prática que exige do professor organização do espaço, organização de ambiente, e uma observação constante do que a criança está fazendo naquela brincadeira, né? Como é que ela participa nos momentos em que eu conto história, nos momentos em que eu proponho uma atividade de uma experiência científica com elas, como é que elas exploram os diferentes objetos, materiais, inclusive aqueles da natureza, como é que elas expressam o que elas pensam, o que elas sentem, o que eu faço, que oportunidades eu dou para que elas expressem as suas opiniões, porque crianças têm opiniões, e assim como é que eu permito que elas se conheçam. Isso é fundamental. Lembra que eu só posso me conhecer se eu tiver um outro para olhar e dizer assim, eu sou assim ou eu não sou assim, né? Um outro para eu pensar que eu me espelho nele ou não, e eu só posso conhecer as coisas e saber se eu gosto ou não gosto de alguma coisa se eu for colocada à frente dessa coisa. Tipo assim, ó, eu só posso dizer se eu gosto de jiló se eu comer jiló. Se eu nunca comer jiló, se eu disser que eu não gosto de jiló, eu estou repetindo o discurso que alguém fez, a não ser que eu coma. E aí, quando eu comer, eu vou me conhecer e saber se realmente eu gosto de jiló ou se eu não gosto de jiló. Pensa que com a criança tem um mundo inteiro, tudo é novo. Olha quanta coisa que ela tem para conhecer e, ao conhecer, para conhecer a ela mesma. Então, esses são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Bom, esses direitos aqui têm que estar presentes nos campos de experiências. Gente, o que são os campos de experiências? Os campos de experiências são o arranjo, vou colocar aqui, ó, arranjo curricular da educação infantil. O que é um arranjo curricular? Olha, eu estou dizendo que aqui não tem componente curricular, que a gente vai ver no ensino fundamental. Estou dizendo que não tem disciplina. Estou dizendo que não são linguagens. Quem é da época do RECNEI, que era o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, o RECNEI trazia linguagens, né? Aqui a gente está falando de campos de experiências.
E presta atenção nisso aqui, é plural, tá? É campos de experiências, quer dizer que são muitas experiências. E esses campos de experiências são uma inspiração direta, sabe de onde? Tá aqui, de Reggio Emília. Lembra que eu falei que tinha DCN e Reggio Emília aqui como grandes inspirações? Pois é, então essa aqui é uma inspiração de Reggio Emília. Que campos são esses? Olha, lembra que eu falei que são 6 direitos de aprendizagem, mas na realidade são 5 campos de experiências. Que campos são esses? Primeiro campo, o eu, o outro e o nós. Segundo campo, corpo, gestos e movimentos. Terceiro, traços, sons, cores e formas. Quarto, escuta, fala, pensamento e imaginação. E quinto, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Aí você pode estar pensando, mas peraí, isso aqui é matemática. Não, é mais que matemática. Porque a matemática, a gente trabalha naquela perspectiva de aritmética, né? Álgebra, seja lá o que for. Aqui a gente está falando, ó, de experiências que envolvam espaços, tempos, quantidades e transformações, de experiências que tratem essa ideia da escuta, fala, pensamento e imaginação, de experiências com traços, sons, cores e formas, experiências com o corpo, com gestos e movimentos, experiências com eu, com o outro, com nós. Então, esses campos, eles são interconectados, ok? Eles não são campos separados, a gente vai falar disso mais um pouquinho daqui a pouco. O que acontece com esses campos? Para cada campo desse aqui, ó, a gente tem objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento. Então, se você for pegar lá a base, que é um documento que eu sugiro que você baixe já, né? E você for pegar o campo, primeiro, o eu, o outro, nós, você vai ver que tem vários objetivos. E depois você vai ver que o corpo, gestos e movimentos, todos eles têm os seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Mas olha só como é que eles estão organizados. A gente tem... Ih, não apaguei aqui o quadro, ó, que horror, deixa eu apagar aqui, senão você não vai entender nada aí. A gente tem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento por faixa etária. Ou, se você quiser, também é muito utilizado hoje a palavra grupo, a expressão, né? Grupo etário. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!